Olá, bem-vindas e bem-vindos ao podcast do PPGLM. Damos início a mais um episódio, e no ano em que comemoramos o centenário do Tractatus de Ludwig Wittgenstein, conversaremos com Luiz Henrique dos Santos, coordenador da diretoria científica da FAPESP, professor sênior da USP e também pesquisador aqui no PPGLM da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Estarão conosco Renata Augusto, mestranda no programa, e também Camila Halber, doutoranda no PPGLM. O tema do nosso episódio de hoje é Wittgenstein, pensamento, linguagem e realidade. Primeiramente, professor, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E para começar, eu gostaria de conversar um pouco sobre o próprio Wittgenstein. Em linhas gerais, o senhor poderia nos falar da posição de Wittgenstein diante da tradição filosófica e em torno de quais temas principais se organizam as duas grandes obras desse filósofo? Bom, em primeiro lugar, Tiago, Camila, Renata, eu agradeço o convite, né? Uma oportunidade de fazer um trabalho importante de divulgação, né, que vocês estão fazendo. A situação de Wittgenstein diante da tradição filosófica, ela é uma situação curiosa, né? Porque nós sabemos que Wittgenstein não teve uma formação filosófica sistemática, escolar, né? Wittgenstein certamente leu filósofos, né, na sua juventude, mas Wittgenstein se voltou para a filosofia, vamos dizer assim, profissionalmente, já, né, com 22 anos de idade, né, depois de ter iniciado os seus estudos em engenharia. Ele pretendia ser um engenheiro, né? Ele estudou na Alemanha, depois ele foi para a Inglaterra, onde ele trabalhou com engenharia aeronáutica. No momento determinado, ele começou a se interessar por matemática, né? Os problemas de engenharia que o interessavam eram basicamente problemas matemáticos. E da matemática, ele foi para os fundamentos da matemática. Ele tomou contato com a obra grandiosa de Russell e Whitehead, né, Os Principia Mathematica, o esforço de fundamentação lógica da matemática, né? Ele tomou contato com essa obra e resolveu que isso seria o que ele faria da vida, né? Ele vai até a Alemanha, né, porque através de Russell ele conhece a obra de Frege, ele vai até a Alemanha, tem uma conversa com Frege, e Frege o aconselha a procurar Russell em Cambridge. Em 1911, Wittgenstein chega em Cambridge e procura Russell e diz: eu quero trabalhar nesses assuntos, né? Então você tem uma relação direta de Wittgenstein com Bertrand Russell. Há um depoimento, né, indireto de von Wright, segundo o qual Wittgenstein teria dito a ele que, na juventude, ele era um leitor assíduo de Schopenhauer, né? E se julgava um adepto, uma forma schopenhaueriana de idealismo epistemológico, né? Então você tem aí duas relações diretas, né? Russell de um lado, Schopenhauer de outro. Bom, essas relações diretas, elas trouxeram com elas relações indiretas. Por quê? Naquele momento, Russell estava trabalhando fundamentalmente nos fundamentos da lógica, basicamente nos fundamentos da lógica, e preocupado com a questão da natureza da representação proposicional. E ele estava em oposição
a Meinung, né, advogando um conceito de representação proposicional que era fundamentalmente um conceito aristotélico, né? A ideia de que a representação proposicional ela é verdadeira ou falsa na medida em que ela corresponde ou não com algo da realidade, de modo que uma proposição falsa não corresponde a nada na realidade. Enquanto Meinong e Frege defendiam que tanto proposições verdadeiras como proposições falsas têm um conteúdo objetivo, remetem a algo real, com a diferença de que as proposições verdadeiras, o conteúdo objetivo é um fato existente, e, no caso das proposições falsas, esse conteúdo objetivo seria algo da mesma natureza que um fato existente, só que não seria um fato existente. Bom, dentro dessa, no âmbito dessa polêmica, Wittgenstein toma o partido, né, de Russell, que é o partido de Aristóteles, que é a teoria da representação proposicional que Aristóteles, por exemplo, defende no De Interpretatione, especialmente no capítulo 6º, que introduz, né, que vai ser o conceito fundamental do Tratatus, a ideia da proposição como um símbolo essencialmente bipolar. Quer dizer, sem a palavra, o conceito de bipolaridade está presente no capítulo 6 do De Interpretazione. Então, Wittgenstein, que nunca leu Aristóteles, provavelmente, não há nenhum indício que ele tenha lido Aristóteles, né, é um herdeiro de Aristóteles. Há uma relação indireta nessa tradição. E, por outro lado, não tem nenhum indício de que Wittgenstein tenha estudado ou se debruçado sistematicamente sobre a obra de Kant, mas através de Schopenhauer, obviamente, ele, né, manteve uma relação indireta com Kant, né? E a partir daí você tem duas vertentes, né, da tradição filosófica que vão confluir no Tractatus sem que a fonte de nenhuma delas, nem Aristóteles nem Kant, fosse uma influência direta sobre Wittgenstein, né? Eu acho, se você quiser encontrar um fio condutor em todo o pensamento de Wittgenstein, esse fio condutor pode se definir em termos dessas duas vertentes que o ligam à tradição filosófica, né? Por quê? Tanto o Tratatus quanto as investigações se põem como tarefa filosófica uma tarefa crítica, né? Estabelecer os limites da filosofia, né? O que nós podemos atribuir de legitimidade, qual é o grau de legitimidade que nós podemos atribuir às pretensões do conhecimento filosófico, né? E essa tarefa crítica, tanto o Tratatus quanto as investigações, elas pretendem se desincumbir dela por meio de recursos que nós podemos chamar em sentidos diferentes, mas legitimamente, né, por meio de instrumentos lógicos, né? Então, eu digo, bom, tanto o Tratatus quanto as investigações têm como tarefa fazer uma crítica lógica da filosofia e, com um instrumental lógico, estabelecer qual é o grau de legitimidade das pretensões da filosofia como uma disciplina, da filosofia como uma área do conhecimento. Professor, pensando agora no rearranjo entre pensamento, linguagem e realidade que observamos na segunda fase da produção filosófica de Wittgenstein, qual é a relação entre esses campos, ainda na primeira fase do Tratatus, e quais as principais modificações que o nosso autor oferece na segunda metade do século XX? Ok. Olha, eu acho, né, e muitas das coisas que eu vou dizer não são consensuais, né?
nós sabemos que as interpretações, tanto do primeiro quanto do segundo Wittgenstein, são muito variadas, né? Eu, pessoalmente, eu acho que não há como você resolver de uma maneira conclusiva as questões interpretativas, as diferenças interpretativas mais importantes a respeito, seja do Tratatus, seja das investigações. Então, qual é a minha estratégia, né? Desde que eu comecei a estudar Wittgenstein há 30 anos atrás. A minha estratégia é buscar nos textos de Wittgenstein a interpretação que me parece filosoficamente mais interessante, né? Então, se eu tenho várias interpretações possíveis do Tratatus, por exemplo, né, e eu não consigo encontrar uma razão conclusiva para me decidir em favor de uma delas, eu me decido por aquela que eu acho mais interessante, né? E aquela que eu acho mais interessante, a leitura do Tratatus que eu acho a mais interessante, é aquela que leva a sério o que o Tratatus diz a respeito da linguagem, a respeito da relação entre linguagem e pensamento, e a respeito da relação entre linguagem, pensamento e realidade, não é? Quer dizer, leva a sério. Existe uma interpretação do Tratatus, que é chamada interpretação resoluta, né, que pretende levar a sério os aforismos finais, né, que nos dizem que o próprio Tratatus é uma série de aforismos que são contrassensos, que, portanto, não se deve levar a sério aquilo que esses aforismos dizem. Nós temos que jogá-los fora, né? Depois de ter passado por eles, temos que jogá-los fora e esquecê-los como se joga fora uma escada depois de subir por ela. Eu não tenho essa interpretação. Então, levando a sério, diz o Tratatus como um todo, né, eu acho que Wittgenstein ele acopla a questão crítica, estabelecer os limites das pretensões filosóficas. Quais são as pretensões filosóficas tradicionais? Porque se a gente quiser resumir, a filosofia tradicionalmente ela pretende conhecer teoricamente as essências e os fundamentos do mundo, das coisas que habitam o mundo. O que Wittgenstein vai perguntar no tratado é qual é o grau de legitimidade dessas pretensões. Como é que ele vai responder essa questão crítica? Ele vai responder através de uma análise lógica do conceito de representação proposicional. Por quê? Ele entende, isso podemos dizer, um postulado do Tratatus, que o pensamento é estruturalmente uma atividade proposicional, portanto, o pensamento é um discurso, né, para usar uma expressão de Platão, né, o pensamento é o discurso silencioso da alma, portanto, a unidade formal do pensamento é a proposição. Qual é a questão de Wittgenstein? A questão de Wittgenstein é a questão lógica de saber o que é a proposição, como a proposição significa e, dado que a proposição é o que ela é e significa o que ela significa, o que pode ser representado proposicionalmente, o que pode ser significado proposicionalmente. Que o Tratatus vai mostrar? O Tratatus vai mostrar que, né, em primeiro lugar, é impossível conhecer teoricamente a essência e os fundamentos das coisas, desde que se pense em essa essência e esses fundamentos, à luz do princípio de determinação completa. Isso é, uma essência deve ser uma essência completamente determinada, né? E um fundamento deve ser um fundamento último, um fundamento absoluto, uma garantia completamente determinada, né, de que a representação proposicional sobre tal e tal domínio de objetos ela é possível, né?
Ora, o que Wittgenstein diz é impossível um conhecimento teórico da essência e dos fundamentos do mundo concebidos à luz do princípio de determinação completa. No entanto, né, isso não quer dizer, para Wittgenstein, que o mundo não tem uma essência completamente determinada, uma estrutura essencial completamente determinada. Isso não quer dizer que as coisas não tenham uma essência completamente determinada. Isso não quer dizer que o mundo não tenha fundamentos absolutos, né, necessários e últimos. O que Wittgenstein diz o mundo tem uma essência, o mundo tem fundamentos, essa essência é completamente determinada, esses fundamentos são completamente determinados. No entanto, eles são inacessíveis à representação proposicional. O que não significa que eles sejam totalmente inacessíveis ao conhecimento. Você vai dizer, não, a representação proposicional é uma das modalidades, um dos veículos possíveis do conhecimento, mas há outro modo de conhecer, que é o mostrar. Aquilo que se pode dizer, mas há aquilo que se mostra exatamente como a estrutura essencial daquilo que se pode dizer. Ora, o que é a estrutura essencial daquilo que se pode dizer? É a estrutura que o mundo deve possuir para esse mundo ser acessível à representação proposicional dotada da estrutura essencial de que ela é dotada. E o que Wittgenstein vai propor, quando ele propõe a teoria, a concepção figurativa da proposição, ele vai propor que a condição de possibilidade da representação proposicional do mundo, que a estrutura essencial da representação proposicional seja a mesma estrutura essencial do mundo. De modo que a questão de saber, né, se o mundo é acessível à linguagem é uma questão vazia, porque, por definição, né, o que nós podemos dizer é aquilo que, por essência, é acessível à linguagem. Por quê? Porque tem a mesma estrutura essencial que a linguagem. Claro? Então, o que Wittgenstein conclui no Tratados, do meu ponto de vista? Né? Ele conclui, em primeiro lugar, que a representação proposicional tem uma estrutura essencial. Em segundo lugar, que, por definição, que pode ser proposicionalmente representado, tenha uma estrutura essencial que é a mesma, que é idêntica à estrutura essencial da linguagem. Na medida em que o pensamento é pensado como uma linguagem, é concebido como uma linguagem, pensamento e realidade são isomórficos. Essa estrutura essencial que o Tratados identifica na linguagem e no mundo, à luz do princípio de determinação completa, essa isomorfia entre pensamento, linguagem e realidade aparece para Wittgenstein como inacessível ao pensamento, ao conhecimento proposicional, no entanto, acessível a uma outra modalidade de conhecimento, que seria o mostrar. Né? Então é curioso, né? Porque você tem aí um paralelo interessante entre o modo como no Tratados Wittgenstein dá conta da tarefa crítica e o modo, por exemplo, como Kant, na Crítica da Razão Pura e na Crítica da Razão Prática, dá conta dessa tarefa crítica. Né? Assim como Kant vai dizer, olha, a metafísica, né, pretende conhecer teoricamente o que as coisas são em si mesmas, é impossível, né, porque o nosso instrumental de conhecimento é tal que as coisas, como elas são em si mesmas, são inacessíveis a seres, né, que dispõem desse instrumental de conhecimento. Mas, no entanto, isso não quer dizer
que não haja coisa em si. Isso não quer dizer que não haja alma, não quer dizer que o homem não seja livre, não quer dizer que não haja Deus. Simplesmente, esses objetos tradicionais da metafísica não são objetos acessíveis a um conhecimento teórico. No entanto, né, na crítica da razão prática, esses objetos são recuperados como objetos de um tipo de conhecimento de outra espécie, que não é um conhecimento teórico, e um conhecimento prático. Que vai fazer Wittgenstein alguma coisa semelhante. Ele vai dizer, olha, né, dado o nosso, né, o que é a representação proposicional, nós não podemos pensar, né, não podemos representar proposicionalmente nem a estrutura essencial do mundo, nem os fundamentos absolutos do mundo. No entanto, há uma modalidade de conhecimento que nos dá, né, essa estrutura essencial e esses fundamentos. E o que é curioso é que também Wittgenstein vai entender que, em última instância, esse acesso direto à estrutura essencial e aos fundamentos absolutos do mundo constitui o fundamento da ética. Portanto, de alguma medida, o mostrar ganha uma dimensão ética, assim como em Kant, né, os objetos da metafísica se fazem permeáveis a um conhecimento prático. Então, ainda que Wittgenstein não tenha tido uma relação direta com Kant, quer dizer, existem certas identidades estruturais entre o Tratatus e a Crítica da Razão Pura que são notáveis, né? Ora, como é que Kant vai responder à questão do idealismo ou do realismo? Kant vai dizer, olha, né, na medida em que as condições transcendentais do conhecimento são condições de existência dos objetos do conhecimento empírico, por definição, a realidade empírica ela é permeável às formas transcendentais, seja da sensibilidade, seja do entendimento. É uma solução parecida que o Tratatus vai postular, né? Isso é, na medida em que essa realidade acessível à representação proposicional, ela é, de algum modo, não constituída, mas ela tem a mesma estrutura essencial da representação proposicional, por definição, né, não se coloca a questão do idealismo, do ceticismo ou do realismo. O que vai dizer Wittgenstein, realismo, idealismo, solipsismo são diferentes faces de uma mesma moeda. Isso é a ideia de que, né, o mundo ele tem como condição transcendental um sujeito de linguagem, né? Esse sujeito de linguagem só existe como um ponto de fuga de linhas de representação proposicional que só são representações proposicionais porque são representações de um mundo, portanto existe uma solidariedade de dupla mão entre o sujeito e o mundo, e é nessa unidade, né, quando ele diz o mundo é meu mundo, é nessa unidade que se dissolve a falsa questão do realismo, do idealismo e do solipsismo, né? Então, o que vai acontecer nas investigações, né? Bom, para dizer, né, para dizer o que eu acho que vai acontecer nas investigações, eu acho que eu vou esperar que vocês me façam alguma pergunta sobre as investigações que me permitem introduzir os elementos para eu poder dar essa resposta. Interessante realmente esse paralelo traçado entre a crítica kantiana e aquela feita por Wittgenstein. E eu gostaria de explorar um pouco mais as suas considerações sobre a representação e a realidade. De um lado, nós temos a vinculação entre linguagem e pensamento, e do outro, a realidade. Essa vinculação parece que deixa de ser pensada como um produto da harmonia entre a estrutura essencial da linguagem e do pensamento e a estrutura essencial da realidade, e passa a ser pensada como uma espécie de equivalência gramatical, a expressão de uma expectativa e a descrição do fato. Nesse contexto,
qual a relação entre representação e realidade que Wittgenstein nos propõe? Você poderia falar um pouquinho mais? Eu posso. Veja bem, eu acho que existem duas rupturas muito importantes. Existem mais, provavelmente, mas do meu ponto de vista, as que são mais esclarecedoras são duas rupturas, né, entre o primeiro e o segundo Wittgenstein, que não foram rupturas instantâneas, né? Houve um período que eu diria entre 1929 até quase 1935, em que essas rupturas foram amadurecendo, Wittgenstein vai e volta, né? O que nós costumamos chamar de Wittgenstein 1,5, né? O Wittgenstein intermediário entre o Tratatus e as investigações, né? Alguns tentam encontrar, pretendem encontrar nesse Wittgenstein intermediário um sistema, né, de alguma maneira. Eu não vejo um sistema, eu vejo um ir e vir, né, um prenúncio que virá nas investigações. Ainda alguns vínculos são mantidos com ideias do Tractatus, mas que essas rupturas foram rupturas paulatinas. Mas em que consistem essas duas rupturas, do meu ponto de vista? Em primeiro lugar, a ruptura com a ideia, né, que é acidamente criticada no começo das investigações filosóficas, do que nós costumamos chamar a imagem augustiniana da linguagem, né? O que é essa imagem augustiniana da linguagem? Não é nada mais do que a imagem que a linguagem faz. Desculpe, a imagem que o Tractatus faz da linguagem desde o início, como um pressuposto, como algo inquestionável, né? Qual é a concepção de linguagem do Tratatus? É uma concepção representativista e referencialista. Isso é, eu tenho nomes fazem referência, designam, nomeiam coisas, né? Que são proposições, dizem que certas combinações de coisas referidas pelos nomes que aparecem nessas proposições, são reais ao invés de não reais, ou não são reais ao invés de serem reais, né? E a essência da linguagem é representar dessa maneira a realidade. Tá? Aí tem duas coisas. Tem a ideia de que a essência da linguagem ela é uma essência representacional. A linguagem é essencialmente uma representação da realidade, e uma representação que se torna possível graças à relação referencial que existe entre as partes das proposições e coisas no mundo. Em segundo lugar, a ideia de que essa é a essência da linguagem, ou seja, que a linguagem tem uma essência, e no sentido forte, uma essência completamente determinada. Então, eu tenho aqui duas rupturas. Em primeiro lugar, Wittgenstein nega que a essência da linguagem passa a negar que a essência da linguagem seja representacional. Em segundo lugar, ele vai além. Ele diz, não é que eu entendi errado qual é a essência absolutamente determinada da linguagem, não é representação, é outra coisa, é uso, enfim, o que quer que seja. É ser um jogo. Não, o que Wittgenstein vai dizer é a essência absolutamente determinada da linguagem não é representacional e, além disso, a linguagem não tem nenhuma essência completamente determinada. Ah? Bom, o que resta aí, então? Aí, como eu entendo as investigações vão substituir esse postulado, vamos dizer assim, representativista a respeito da essência da linguagem por uma estratégia que eu gosto de chamar de minimalista. O que Wittgenstein faz nas investigações, do meu ponto de vista? Diz, bom, existe um fenômeno, né, alguma coisa
com a qual todos nós estamos familiarizados, né? E esse fenômeno é a linguagem. Nós falamos, nós usamos a linguagem. Nós praticamos certas ações que envolvem símbolos. Essas ações que envolvem símbolos, elas são ações que se realizam segundo regras não apenas reguladoras dessas ações, mas também das suas relações mútuas e das relações mútuas entre as ações simbólicas e as ações de outra espécie, ações não simbólicas. Então, eu tenho uma trama de ações humanas, algumas delas envolvendo símbolos, outras não, que se articulam segundo certas regras, não é? E é isso que nós chamamos de linguagem. Aí Wittgenstein vai dizer, olha, vamos abrir mão de perguntar qual é a essência absolutamente determinada desse fenômeno. E vamos tentar descrever, né, o que nós temos que pressupor para que esse fenômeno seja possível. Certo? Sem postular nada, sem partir, senão, dessa constatação inquestionável de que existe esse fenômeno das ações linguísticas. Né? E aí, Wittgenstein vai descobrir o quê? Vamos dizer assim. Ele vai descobrir que ele não precisa pressupor que a linguagem seja nada mais além do que uma trama de ações reguladas e que eu posso muito bem me mover no campo da linguagem, eu posso muito bem falar da linguagem sem ter que pressupor que esse fenômeno tem uma essência absolutamente determinada e que esse fenômeno, para ser possível, requer fundamentos últimos, absolutos, completamente determinados. E daí, né, o lema, né, a significação é o uso. Quer dizer, eu não preciso olhar, eu não preciso descobrir mais nada, senão o modo como nós usamos a linguagem, eu não preciso partir de mais nada, senão do modo como nós usamos a linguagem, para entender os conceitos que nós utilizamos para falar da linguagem, o conceito de significação, de nomeação, de representação, de expressão, exteriorização, de ordem, todos esses conceitos que gravitam em torno do conceito de linguagem, eles podem ser esclarecidos sem que eu tenha que desvendar uma essência oculta da linguagem, como acontece no Tratatus, sem que eu tenha que desvendar fundamentos ocultos da linguagem, como acontece no Tratatus. Daí vem o quê? Daí vem que o uso representativo da linguagem passa a ser um uso entre outros da linguagem. Eu posso usar a linguagem para diferentes coisas. Uma delas é para representar o mundo. E o uso da linguagem para representar o mundo, ele não é privilegiado. Ele não tem um estatuto mais digno, vamos dizer assim, do que os outros que seriam parasitários. É um uso entre outros, é um uso regrado da linguagem, com toda a indeterminação que o uso ordinário da linguagem, o uso que nós fazemos da linguagem ordinariamente, se reveste. Então, o que eu acho fundamental é Wittgenstein, em nenhum momento, eu não conheço nenhum texto de Wittgenstein que negue que a linguagem seja um meio de representação, verdadeiro ou falso, do mundo. Certo? O que Wittgenstein nega é que esse uso representacional da linguagem seja privilegiado, que ele seja, de alguma maneira, esteja presente no núcleo essencial de todo e qualquer uso da linguagem. Né? E o que ele questiona, né, é que, para dar conta desse uso representacional, né, supostamente essencial, né, eu tenho que pressupor uma espécie de essência
da linguagem representacional, uma espécie de condições últimas de possibilidade absolutas completamente determinadas do uso representativo da linguagem. Quer dizer, eu acho que existe uma recuperação do conceito de representação numa outra chave. Na chave, né, em que o eixo para se elucidar o conceito de linguagem deixa de ser a noção de representação e passa a ser a noção de jogo. Né? Exatamente a noção de jogo que vai permitir a Wittgenstein captar, né, esse aspecto da linguagem como sendo, né, uma trama de ações que envolvem objetos e que estão articuladas entre si e com outras ações que não envolvem esses objetos, segundo regras. Excelente, professor. Agora, caminhando um pouquinho mais em direção ao segundo Wittgenstein, um conceito bastante famoso do nosso autor é o conceito de jogos de linguagem, né? Você poderia nos falar um pouco mais em que consiste esse conceito? Eu acho que para você ler corretamente as investigações filosóficas, você precisa tomar muito cuidado para não tomar o conceito de jogo de linguagem como se ele fosse um conceito teórico. Que eu chamo de um conceito teórico. Um conceito cujas notas características fossem as propriedades, né, que alguma coisa deve possuir, propriedades necessárias e suficientes para alguma coisa se constituir como uma linguagem. Né? Como se jogo de linguagem, né, para usar uma expressão aristotélica, como se jogo de linguagem fosse um gênero. Né? Do mesmo modo que Aristóteles vai dizer o ser não é o gênero, mas o ser se diz de muitas maneiras, eu acho que Wittgenstein diria, né, jogo de linguagem não é um gênero, mas jogos se dizem de diferentes maneiras, que estão articuladas entre si por semelhanças de família e não articuladas entre si pelo fato de compartilharem propriedades comuns necessárias e suficientes para que o conceito de jogo de linguagem subsuma essas coisas. Para você entender o que é um jogo de linguagem, você tem que entender que o conceito de jogo de linguagem não é um conceito teórico, mas é, antes de mais nada, o conceito que deve servir como um objeto de comparação, como um padrão para o reconhecimento de semelhanças, né, entre, de um lado, o que nós chamamos de uma maneira mais ou menos indeterminada de jogos, e de outro lado, o que nós chamamos de uma maneira mais ou menos indeterminada de linguagens. O conceito de jogo, né, de alguma maneira, é parte daquilo que eu chamei essa estratégia minimalista. Né? A filosofia pergunta pela essência e pelos fundamentos da linguagem, né? Por aquilo que é essencialmente linguagem e por aquilo que faz com que sejam possíveis as ações linguísticas. Nós vimos a filosofia tradicional, eu disse, né? Ela pergunta pela essência, ela pergunta pelos fundamentos à luz do pressuposto do princípio de determinação completa. Né? Esse pressuposto obriga que, ao buscar respostas à pergunta pela essência e fundamento da linguagem, o filósofo explique completamente, ele defina completamente a linguagem e dê razões que garantam completamente que a linguagem pode cumprir os propósitos que supostamente definem. Ora, o que as investigações filosóficas procuram mostrar? Que essas explicações pretensamente completas, de fato, não explicam absolutamente nada. E o que é pior, apenas produzem novas dificuldades. Então, qual é a pergunta das investigações filosóficas? Essas explicações completas
elas seriam mesmo necessárias? Quer dizer, eu seria preciso dispor de explicações completas para entender o que nós fazemos quando nós usamos a linguagem, né? E para entender por que nós somos capazes de usar a linguagem para obter os propósitos que nós visamos ao usar a linguagem, né? A proposta das investigações filosóficas não, vamos considerar a linguagem apenas como uma trama de ações que envolvem símbolos, se realizam segundo regras e se articulam entre si com ações não verbais segundo regras, né? E vamos ver o que nós precisamos admitir a mais para entender o que é uma linguagem, como ela pode cumprir os seus propósitos. Para isso, Wittgenstein, para entender o que nós precisamos a mais do que isso, vai usar, não como conceito teórico, mas como um objeto de comparação, o conceito de jogo. Não é? E o que o conceito de jogo pressupõe? Uma aguinha para ele. O que o conceito de jogo pressupõe? O conceito de jogo pressupõe que haja jogadores que compartilhem padrões de generalização, porque se nós não compartilharmos padrões de generalização, nós não seremos possíveis de aplicar regras gerais. Para aplicar regras gerais, eu tenho que ser capaz de generalizar, a partir de casos particulares, aprender a regra por meio de procedimentos de generalização. Padrões de reconhecimento de exemplares de tipos de ações, de coisas e eventos, e, além disso, padrões de valorização de tipos gerais de ações, coisas e eventos. Bom, nisso consiste, a meu ver, a importância do trecho das investigações filosóficas que tratam do que é seguir uma regra. Que é, o que eu preciso para jogar? Eu preciso ser capaz de seguir uma regra. O que eu preciso... o que é preciso para eu ser capaz de seguir uma regra? Vai dizer Wittgenstein, nada mais senão eu ser capaz de, a partir de casos particulares, de ver outros jogando, ser capaz de induzir, né, generalizar as regras e induzir da mesma maneira como os meus conterrâneos induzem ou generalizam. Isso é, de algum modo, né, a noção de jogo de linguagem, ela serve para identificar semelhanças entre usos que podem ser muito diferentes. Então, por exemplo, o uso que eu faço da linguagem para descrever o meu entorno físico não pode ser o mesmo uso que eu faço da linguagem, vai dizer Wittgenstein, que eu uso para descrever os meus estados internos, as minhas dores, minhas emoções. Não é? Eu acho que o que se chama mal, inadequadamente, argumento da linguagem privada, não é um argumento, na verdade, é um esclarecimento de conceito, né? Mas o trecho que se associa a essa expressão argumento da linguagem privada nas investigações filosóficas, cuida exatamente de mostrar isso. Né? Isso é, embora eu possa dizer, olha, existe um jogo de linguagem que é o jogo de descrever o meu entorno físico. Existe um jogo que é o jogo de falar dos meus estados internos. O Wittgenstein vai dizer, olha, tem algumas coisas em comum, mas tem outras coisas que não são comuns. Tem coisas muito diferentes entre esses dois jogos. E, inclusive, né, existem coisas em comum entre esses usos da linguagem e coisas que nós chamamos ordinariamente de jogos, né? Jogos de baralho, jogos de futebol, etc. Mas existem também coisas muito diferentes. Por quê? Porque todos esses fenômenos estão relacionados em si não por propriedades comuns, necessárias e suficientes, mas por semelhanças de família. Né? Então, a ideia de semelhança de família é a ideia que deve, digamos assim, a ideia que deve predominar quando se avalia qual é a função metodológica que tem o conceito de jogo de linguagem no segundo Wittgenstein. Muito bom, professor. Agora, vamos falar um pouco de um artigo que você escreve chamado Harmonia Essencial.
Nesse artigo, você nos oferece uma interessante e pertinente discussão sobre a questão do falso, que remonta na história da filosofia ao clássico Sofista de Platão. Nós sabemos que o chamado segundo Wittgenstein é obrigado a romper com o paradigma clássico de representação. Em quais termos Wittgenstein está pensando a questão do falso? E como está considerando o relativismo tão combatido no Sofista por Platão em seus diálogos? Ok, isso aí eu acho que é um ponto, você tocou num ponto que eu acho, pelo menos do meu ponto de vista, né, essencial para se aquilatar a importância, a relevância filosófica do segundo Wittgenstein. Vamos voltar, tentar refazer um pouquinho, para quem não conhece o meu artigo, né, o itinerário que eu faço nesse artigo. Eu digo, olha, o Sofista de Platão, no Sofista de Platão, se coloca uma questão lógica fundamental, que é o chamado paradoxo do falso. Né? Há um personagem do diálogo, o estrangeiro de Eleia, que pretende, né, conduzir uma conversa a respeito do que é o sofista. Né? O que é o sofista? Como ele se distingue do filósofo? Depois de várias tentativas de encontrar uma definição para o sofista, segundo o método clássico das divisões de Platão, se chega a algumas definições cujo ponto comum é: o sofista é um embusteiro. Né? Ele é aquele que pretende passar o falso por verdadeiro. Né? Ele pretende vender gato por lebre. Né? E aí o próprio estrangeiro de Eleia diz, bom, mas essa definição seria permeável a uma objeção forte do sofista. Né? E a objeção forte do sofista seria mais forte ainda na medida em que teria como fundamento uma tese do próprio patrono filosófico do estrangeiro de Eleia, que seria Parmênides. Né? É a tese segundo a qual, a respeito do que não é, nada se pode dizer sequer que ele não é. Então, se é assim, né, e se o falso, dizer o falso, é dizer que é o que não é, o que não é o que é, essa definição pressupõe, né, que se é o falso, então, né, se eu posso dizer o falso, é porque eu posso dizer o que não é. E a questão do sofista passa a ser, a partir daí, né, em que condições nós podemos dizer o que não é. Está claro? Bom, essa questão é retomada por Aristóteles, né, no De Interpretatione, e a solução que o estrangeiro de Eleia oferece no Sofista é refinada, sofisticada e aprofundada por Aristóteles no De Interpretatione, que dá origem ao conceito aristotélico de proposição, que é o fundamento do conceito de proposição. Do meu ponto de vista, isso não é consensual, mas a minha leitura do Tratatus está inteiramente assentada na ideia de que o Tratatus pressupõe esse conceito aristotélico, né, de representação proposicional, em que faz sentido dizer, né, que é possível dizer o que não é. Pois bem, a partir daí, Wittgenstein vai, como eu disse, Wittgenstein vai delinear o que o tratado se apresenta como a essência da linguagem, vai tentar mostrar que é uma condição de possibilidade que a representação proposicional funcione como Aristóteles diz que ela funciona, né? Em última instância, que ela seja uma figuração da realidade, que ela tenha a mesma estrutura essencial do que a realidade, o que já garante, né, que, pelo menos, não se possa dizer, não se possa aventar a hipótese de que a realidade tenha uma estrutura tal que seja impermeável à estrutura da linguagem. Por definição, elas têm a mesma estrutura, né? E nada impede, portanto, que eu represente proposicionalmente o mundo, né, de uma maneira absoluta. Bom,
Wittgenstein vai romper, nós vimos, né? Eu disse, vai romper com, né, com todo esse maquinário do Tratatus. E ele vai introduzir concepção de linguagem que, a meu ver, é uma concepção perspectivista. No entanto, a concepção de linguagem no Tratatus já era perspectivista. Os aforismos no Tratatus que tratam do solipsismo estabelecem o quê? Se você leva eles a sério, se você acha que eles são contrassensos do ponto de vista da linguagem proposicional, mas mostram alguma coisa, né? O que esses aforismos mostram? Esses aforismos mostram que existe uma relação interna, essencial, entre um sujeito não empírico, um sujeito transcendental, que é condição de possibilidade da representação do mundo que está fora do mundo, não no espaço externo ao mundo, mas no limite do mundo. Existe uma relação interna entre esse sujeito e o mundo, de tal maneira que o mundo é o mundo desse sujeito. Portanto, é um mundo, né, que tem um ponto de fuga de perspectiva. Só que no Tratatus, esse ponto de fuga de perspectiva ele é único. E se ele é único, ele não dá margem a nenhuma espécie de relativismo. No momento em que você né, digamos assim, estilhaça esse ponto de fuga único de perspectivas, né, e você multiplica os jogos de linguagem, você não tem mais uma estrutura essencial do mundo única a ser espelhada por uma linguagem única, você não tem mais nada disso, o fantasma do relativismo aparece. Como é que o fantasma do relativismo vai ser exorcizado pelo segundo Wittgenstein? A meu ver. Ele vai ser exorcizado pela recuperação. Agora, no registro relativo, de uma distinção que no Tratatus é fundamental no registro absoluto, que é a distinção entre condições de sentido da representação proposicional e condições de verdade da representação proposicional. O que Wittgenstein vai dizer no Tratatus? Para que uma proposição possa ser dita verdadeiro ou falso, antes, né, não antes temporalmente, mas antes logicamente, ela precisa ter sentido. Né? Ela precisa dizer alguma coisa, e aí, uma vez que ela diz alguma coisa, eu posso perguntar se aquilo que ela diz é verdadeiro ou falso. Então, eu tenho as condições de sentido, de um lado, e toda a estrutura essencial da linguagem, todos os fundamentos absolutos da linguagem descritos no Tratatus são derivados dessa ideia de que a representação proposicional tem que ter condições de sentido que sejam independentes das suas condições de verdade, em termos absolutos. Ora, o que vai fazer Wittgenstein nas investigações? Ele vai recuperar essa distinção entre condições de sentido e condições de verdade, agora num registro relativo. O que ele vai dizer é que, para eu representar alguma coisa de maneira verdadeira ou falsa, eu preciso, né, que a proposição tenha sentido. Né? Antes de saber se ela é verdadeira ou falsa, eu tenho que saber o que ela está dizendo, para depois saber se o que ela está dizendo é algo verdadeiro ou falso, se é algo que ocorre no mundo ou não. No entanto, as condições que garantem sentido a uma representação proposicional, ao contrário do que ele dizia no Tratatus, não precisam ser absolutamente determinadas e absolutamente independentes de tudo o que acontece contingentemente no mundo. Não. Eu tenho jogos de linguagem, são jogos representacionais, vamos dizer assim. Esses jogos de linguagem me permitem emitir, vamos dizer assim, produzir sentenças que, em princípio, podem ser verdadeiras ou falsas. O sentido que essas sentenças tenham, ele pode não ser um sentido completamente determinado, ele pode não ter
não ser um sentido que a proposição tenha em quaisquer circunstâncias possíveis e imagináveis, né? Ele pode ser um sentido que a proposição tenha porque certos fatos acontecem contingentes no mundo ao invés de não acontecer ou vice-versa. No entanto, existe uma distinção funcional no interior de um jogo de linguagem entre condições de sentido e condições de verdade. As condições de sentido, elas são relativas. Elas dependem da perspectiva, né, que vai definir uma armação conceitual por meio da qual as proposições ganham sentido e vão poder ser ditas verdadeiras ou falsas. No entanto, né, a tese que eu defendo, a tese de que Wittgenstein adota um perspectivismo não relativista, é a ideia de que o que é relativo nos jogos de linguagens é o sentido que tenham as proposições. Agora, uma vez definido o sentido de uma proposição, dentro de um jogo de linguagem, deixa de ser relativo a esse ou aquele sujeito que usa aquele jogo de linguagem, que a proposição seja verdadeira ou falsa. Está claro? Então, eu acho que é por meio dessa distinção entre condições de sentido e condições de verdade, que é recuperada num registro relativo, mas funcional, é que se pode estabelecer, né, que o perspectivismo, eu acho que é segregado nas investigações filosóficas, mas de maneira muito mais evidente no último tratado, no último escrito sobre a certeza, né, esse perspectivismo é perfeitamente compatível com a recusa do relativismo. O relativismo da verdade. O que é verdadeiro ou falso não é relativo. O que é relativo é o sentido daquilo que nós dizemos ser verdadeiro ou falso. Né? Então é nesse jogo que eu acho que Wittgenstein consegue, tem sucesso em continuar a ser perspectiva, que ele já é perspectivista, o que ele já era no Tratados, estilhaçar o ponto de folga único de perspectiva que havia no Tratados, admitir várias perspectivas representacionais, sem com isso recair no relativismo. Perfeito, professor. Para uma filosofia não dogmática, um pensamento filosófico realmente crítico, como o de Wittgenstein, confrontar a questão da harmonia essencial entre o pensamento e o mundo sem o apoio de um ideal dogmático é um desafio. Para finalizar, poderia falar para a gente como o reconhecimento da arbitrariedade das formas de representação pode ser compatível com noções de verdade e justificação? Então, de alguma maneira, eu retomo a minha última resposta. Quer dizer, o que é a questão da justificação? É a questão de saber qual é a razão que eu posso invocar para aceitar certas proposições como verdadeiras, para recusar outras, né, para aceitar que algumas são falsas, outras são verdadeiras. Quais são as razões? Né? As razões que eu tenho são razões, a meu ver, definidas pelas condições de sentido de cada ação representacional e do jogo, vamos dizer assim, do ambiente significativo em que essa ação proposicional está imerso. Então, a questão da justificação é uma questão que surge no plano das condições de sentido. Uma vez dadas as razões possíveis, as razões que justificariam tomar a proposição como verdadeira ou justificariam tomá-la como falsa, a aplicação desses critérios nos limites em que qualquer conceito, para o segundo Wittgenstein, é indeterminado, tem um grau de indeterminação, nos limites desse grau de indeterminação inevitável, é uma questão determinada. Tá certo? Então, se eu digo, olha, eu tenho diante de mim um notebook. Né? Bom, dado o sentido que essa proposição tem para mim,
Não existe nenhuma relatividade, né? O que eu estou vendo, né, o fato de dizer, não seria possível que alguém tivesse te drogado sem você perceber e você estivesse tendo uma alucinação. Eu digo, olha, eu não tenho nenhuma razão para pensar isso, né? Não há nada, não tem nenhuma evidência de que eu tenha sido drogado. Tudo aquilo que me aparece no ambiente imediato agora é coerente, etc. E isso é uma razão suficiente, dentro do jogo de linguagem, da descrição do meu entorno físico imediato, dentro desse jogo de linguagem, isso é uma razão suficiente para dizer, olha, eu tenho certeza que eu estou diante de um computador. Aí se alguém disser, bom, e se o gênio maligno? Eu digo, o gênio maligno, né? Não pertence a esse jogo de linguagem. Se você pressupõe que pode haver um gênio maligno que te engane sempre, isso, diz Wittgenstein explicitamente sobre a certeza, isso simplesmente dissolve as condições de possibilidade de uso da linguagem. Você não vai poder usar a linguagem, não vai poder falar, não vai poder dizer nada a respeito de nada. Portanto, o jogo representacional tem como um postulado, né, que ainda que logicamente você possa imaginar razões para duvidar daquilo que você está acreditando, logicamente, de fato existe um limite onde essas razões funcionam, além do qual, né, não cabe mais perguntar o que te garante que você está diante de um notebook agora. Claro? Então, isso para tentar traçar as fronteiras entre o que é o relativismo em relação às condições de sentido e o que seria um relativismo em relação às condições de verdade, relativismo este que Wittgenstein, eu acho que não adota. Aí você pergunta, bom, mas eu tenho vários jogos de linguagem, né? Esses vários jogos de linguagem nada impede que eu possa representar, né, as mesmas coisas, né, de diferentes perspectivas, né? Portanto, a partir de diferentes jogos de linguagem, né? E que essas coisas sejam representadas de uma maneira num jogo e de outra maneira no outro jogo. O que Wittgenstein diria? Ele diria o seguinte: o que te dá o direito de dizer que jogos de linguagem completamente diferentes representam as mesmas coisas? Aquilo que um jogo de linguagem representa é aquilo que é permeável à rede de conceitos característica daquele jogo. O que é permeável a uma rede de conceitos inteiramente incomparável, incomensurável, não é a mesma coisa. Não é? Aquilo que, né, um jogo de linguagem pode representar só pode ser comparado com aquilo que outro jogo de linguagem pode representar se esses jogos estiverem engrenados, se houver um mínimo de aspectos comuns dos dois jogos que permitam levantar a questão de saber, né, qual é, né, digamos assim, no amálgama desses dois jogos, qual é o valor de verdade de uma determinada proposição. Ou seja, a distinção entre condições de sentido e condições de verdade, ainda que relativizada, ainda que não traçada com o mesmo nível de dogmatismo com que ela é traçada no Tratatus, ela é suficiente para permitir que você responda simplesmente, né, como o Wittgenstein responde. Ele diz, bom, o que é a imaginação, por exemplo? Ele vai dizer nas investigações filosóficas. Vou tomar um exemplo. Ele diz, o que é a imaginação? Qual é a essência? E ele usa a palavra essência, Wesen. Qual é a essência da imaginação? A essência da imaginação, a estrutura essencial da imaginação é a estrutura gramatical do verbo imaginar. Claro. Então, as investigações filosóficas, elas não abrem mão da pergunta pela essência, elas não abrem mão da pergunta pelos fundamentos. Simplesmente, elas abrem mão da pergunta sobre esse objeto quimérico que seria uma essência absolutamente determinada. Esse objeto quimérico que seria um fundamento absolutamente determinado e único, último. Certo? Eu posso perguntar pela essência da imaginação, eu posso perguntar pela essência da linguagem. Ele diz,
nas investigações filosóficas, por exemplo, aqui nesse livro, se trata de elucidar a essência da linguagem. E é curioso que na tradução inglesa, né, a palavra Wesen, né, assustou tanto o tradutor, né, no caso Hacker, né, que ele substituiu essência por natureza. Né? Ele diz, olha, o que nós pretendemos aqui é elucidar a natureza da linguagem. Não é isso que Wittgenstein diz. Ele diz, o que nós pretendemos aqui é elucidar a Wesen da linguagem, a essência da linguagem. Só que a essência da linguagem, o que é? A essência da linguagem é definida pela estrutura gramatical que define as condições de aplicação correta ou incorreta do verbo imaginar, as relações, né, gramaticais que esse verbo mantém com verbos aparentados, como perceber, lembrar e assim por diante, né, e esse conjunto de regras instituídas, que são as regras gramaticais que governam o verbo imaginar, esse conjunto, no momento em que eu elucido esse conjunto de regras, né, eu sei qual é a essência da imaginação, porque a essência da imaginação é a essência da gramática das palavras que eu uso para me referir à imaginação. Ou seja, harmonia essencial. Só que não mais absoluta, não mais completamente determinada, mas uma harmonia. Agradecemos ao professor Luiz Henrique pela ótima entrevista. Também agradecemos a você que nos ouviu pela sua audiência. Se inscreva aqui no nosso canal do PPGLM no YouTube e fique por dentro de todas as nossas atividades e eventos. E claro, continua com a gente, acompanhando os próximos episódios do podcast do PPGLM.